Bem-vindos ao Café com Autoridade, onde excelentes ideias vêm acompanhadas de um bom café. Eu sou o Luan, CRO do Grupo Red, empresa que atua no segmento de tecnologia, marketing, eventos e treinamentos. Neste podcast hoje contamos com a presença de um estrategista em performance humana e comportamento aplicado a resultados. Ele que é treinador, professor, palestrante e mentor com experiência aí com mais de 20 anos de experiência, Adriano Santiago. Seja muito bem-vindo, Adriano. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E nesses mais de 20 anos de experiência, Luan, estudando pessoas sobre comportamento humano, como os comportamentos aproximam ou afastam os objetivos dessas pessoas, eh, eu vejo tanto que ainda as empresas, as pessoas ainda não conhecem como elas funcionam e como, principalmente, o que ela precisa desenvolver para chegar no próximo nível. Perfeito. Adriano, mas antes da gente se aprofundar aqui na sua especialidade, de você mostrar com que você trabalha, me conta um pouco de quem é você ali, além da sua bio, como é que você iniciou também. Me conta um pouco sobre você, vamos tentar entender essa história, essa sua jornada em comportamento humano. Eu venho do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Ouro Branco. E ali eu começo a trabalhar num bar, numa mercearia que meu pai tinha desde 8, 9 anos de idade. Uma necessidade que minha mãe nessa época quebrou a perna e meu pai precisava ficar muito no hospital. E ali eu comecei a lidar com as pessoas com 8, 9 anos de idade. Então eu lidava com clientes mais velhos, mais novos. E desde então, hoje eu tenho uma clareza disso, eu já ficava curioso por que as pessoas são diferentes. E ao longo da minha jornada, eu fui cada vez mais apaixonando para o comportamento humano. Sou formado, fui professor de muito tempo na área de marketing, então comecei a estudar lá o comportamento do consumidor, a forma do consumidor comprar, a forma dele reagir, e aí começou essa paixão nesse estudo do comportamento. Bom, muito bem. E quando a gente fala, Adriano, sobre comportamento humano, hoje isso tá na mídia, né? Muita gente fala sobre performance hoje. E o que que você traz? O que que é o seu conceito? O que que você traz de estudo? Como é que veio a tua formação disso? Da onde surgiu, né, todo esse seu conhecimento a, a partir desse momento para conseguir transformar as pessoas, né, nas suas palestras, nos seus treinamentos que você aplica hoje? Isso veio de uma dor muito grande. Eu tive uma ex-namorada que literalmente é uma psicopata, fui roubado, traído e manipulado de formas absurdas. E ali dessa dor eu fui que para curar essa dor eu fui estudar muito, fazer formações de coach, PNL, de neurociência, eu fui tentar me entender para me curar. E durante esse tempo, eu apaixonei pelo desenvolvimento humano, fui responsável em Minas, nas maiores instituições do Brasil em desenvolvimento humano e cada vez mais trabalhando com pessoas. E até que chegou um dia, um amigo meu falou assim: Adriano, treina a minha empresa. E surgiu o meu primeiro treinamento, que eu tinha 14 pessoas no lugar emprestado de um amigo meu, numa TV pequenininha, e dessas 14 pessoas, no mínimo 80, 90% voltaram mais de uma vez em outras turmas com a mesma formação, que nessa época chamava FEC, Formação Especialista Comportamental. Hoje já formamos mais de 3.000 alunos nessa formação, que é uma certificação internacional. Hoje chama MasterFEC. E ali passaram pastores, padres, psicólogos, psiquiatras, pessoas multibilionárias, clientes de todo o Brasil, inclusive vindo cliente fora do Brasil, em Belo Horizonte. E o que eu falei durante muito tempo, que eu sei que é um erro hoje, falei assim, eu não sou o cara da internet, eu sou o cara que gera resultado nas pessoas. Para você ter uma clareza quais comportamentos estão te aproximando e te afastando dos teus objetivos. Porque 95% dos nossos comportamentos, das nossas ações, das nossas reações, segundo a ciência, são inconscientes. E Jung já falava, né? Quando você não tornar o teu inconsciente consciente,
o teu inconsciente vai ditar a tua vida, você vai chamar de destino, de Deus, de acaso, mas se você não trazer quais comportamentos estão te afastando desse objetivo, você vai repetir com 80, 90, 100 anos e daqui a pouco você fala que foi um acaso, que foi Deus. E quando você tem essa clareza, a forma de você comunicar, da forma de você liderar, da forma de você vender, da forma de você relacionar com as pessoas, o resultado vem, seja no ambiente amoroso, seja com a tua família, ou seja nos negócios. Certo. Então, assim, tudo isso surgiu de algo que você viveu, né? Mas um outro ponto que eu queria entrar contigo, para entender também, você me explicou da onde surgiu, o primeiro insight que te levou a trilhar, a buscar esse conhecimento e a começar a performar e dar treinamentos nesse sentido, né, do comportamento humano. Mas a tua formação, o que que você estudou, por onde você começou, até chegar em toda esse seu know-how que você tem hoje, que a gente vê e você brilha, entra no palco, transforma. Onde que começou isso? Onde que você buscou essa fonte de conhecimento? Ela começa, como eu falei, de uma dor muito profunda. E eu fui estudar um livro da Ana Beatriz, que é Mentes Perigosas, O Psicopata Mal Autolado. E se você é empreendedor, gestor, é um convite a ler esse livro. Porque a Ana Beatriz fala que 4% da população é psicopata. E o psicopata não é aquele que mata, é aquele que manipula todo mundo para chegar a um objetivo. Então, o psicopata ele tem um comportamento diferente. Segundo a ciência, segundo a Ana Beatriz, o psicopata você pode colocar uma arma na cabeça dele que ele não vai alterar, ele vai ficar tranquilo. Ele pode até chorar, a minha ex nunca chorou, nunca saiu do controle. E eu fui descobrir isso só depois. Ele pode chorar, ele pode até perder o controle, e se perder é para te manipular. Então, comecei aí essa jornada por essa dor. A primeira formação que eu fui fazer foi PNL, Programação Neurolinguística, e percebi que muito se fala de PNL no Brasil, mas poucas pessoas sabem usar. Aí fui fazer as formações de analistas comportamentais DISC e, novamente, eu percebi com muita clareza que tem um conhecimento absurdo e as pessoas não sabem usar, porque o estudo do comportamento humano ele começa 590 a.C. Passa por Hipócrates, passa por Galeno, passa por Carl Jung. E até hoje, por mais que seja uma medicina uma ciência que está ali em Harvard, em todas as faculdades do mundo, as pessoas, os líderes ainda não conseguem olhar ou não querem olhar para essa parte comportamental barra hábitos. Por que eu falo barra hábitos? Porque um comportamento que se repete, ele vira um hábito. Então, você dirigiu uma vez, dirigiu a segunda, dirigiu a terceira, você repetiu esse comportamento, hoje ele ficou inconsciente. Então você dirige no automático. Só que essa forma que eu falo que é 95%, que a ciência fala que você está no automático, hoje eu falo que 90, 98%. Não tem esse dado ainda, quero transformar isso numa pesquisa e já estou olhando isso, Lua, em breve, porque a internet, o celular fez a gente ficar ainda mais automatizado. Então, se chega um líder de uma empresa e fala assim, Adriano, eu quero fazer meu time performar mais, aumentar a produtividade em 30%, 40%, 50%, ou em casos reais, igual a gente aumentar a produtividade 5 vezes mais com o mesmo time, aí você tem que entender como o teu comportamento molda a tua comunicação, a tua liderança, as tuas vendas, para você, às vezes com o mesmo time, ajustando pequenos detalhes de comunicação, você fala assim, cara, eu tô com o mesmo time, produzindo, faturando, dando uma receita 5 vezes mais. E isso é interessante, né? Porque você já passou, né, por diversas empresas, a gente já conversou, e a pergunta que eu te faço, né, eu também já tive uma experiência na indústria, uma multinacional, mas a pergunta que eu te faço é, o que que você enxerga hoje que é a maior dor que os empresários hoje encontram dentro das suas indústrias, das suas empresas? Qual que é a maior dor? Qual é a maior queixa hoje? A maior queixa são pessoas. E eu falo hoje que eu sou cientista do comportamento humano, e quando eu estou falando de comportamento humano, eu estou falando de pessoas. As empresas vão ter problema de processo, de cultura, de tecnologia, mas todas as empresas têm problema de pessoas. E o que é pessoas? Eu
Acho que a grande maioria das pessoas já ouviram aquela frase, que as pessoas são contratadas pelo currículo, pela habilidade técnica, mas são mandadas embora pelo comportamento. Mas onde que eu, você, nós aprendemos a olhar para o comportamento? Quais comportamentos estão me afastando, aproximando? E principalmente, como esse comportamento ele modula a minha comunicação? Se você fizer essa pergunta, Adriana, quais, segundo as pesquisas, segundo a ciência, quais são os fatores hoje de desafio, os maiores desafios nas empresas? Pessoas, mas pessoas eu estou falando de comunicação. Você pega todas as pesquisas no comunicação. Porque eu falo uma coisa, comunicação não é o que você fala, é que verdadeiramente a outra pessoa entende. E cada pessoa, pelo seu comportamento, você tem que aprender a comunicar da forma de acordo com o teu colaborador, de acordo com o teu cliente, de acordo com quem você está relacionando, não de acordo com o teu comportamento. E esse é o principal desafio. Sim, mas um outro ponto também muito interessante, né, dentro desse tema é porque assim, hoje a gente vê que há muito investimento, né, em relação a treinamentos, a mudança de comportamento nas pessoas, e é o que a gente mais tem hoje, mais tem vivido, é essa quantidade de cursos, quantidade de métodos. E por que que você acha que é tão difícil mudar o comportamento de um profissional, de uma pessoa, e quais são os desafios que essa pessoa, o treinador, né, no caso, quem precisa que ela mude vai enfrentar, porque é muito difícil. Não é simples, né, mudar esses comportamentos. É desafiador. Não quer dizer que vai ser tão simples ou tão fácil. O que eu uso muito de metáfora? Uma empresa maior geralmente leva um treinador para uma área, aí mês que vem tem outro palestrante, no outro mês tem outro palestrante, no outro mês tem outro palestrante. Isso não vai gerar resultado. E isso a ciência novamente está falando. Por quê? É a mesma metáfora de um time de futebol. É a mesma coisa, você tem um treinador numa semana, aí da semana que vem você muda o treinador, na outra semana você mudou o treinador. Você não tem aquele trabalho que então vou pegar o profissional aqui, vou desenvolver tais competências, tais habilidades, tais comportamentos para chegar na onde que a gente quer chegar. Primeiro ponto das lideranças é o ego. Porque o líder acredita que o teu colaborador tem que ajustar a ele. E é muito pelo contrário. A primeira coisa que a gente quebra nas empresas é isso. O líder tem que ter a habilidade de ser um camaleão. Ele tem que ajustar a comunicação, a liderança, de acordo com o teu liderado, e não ao contrário. Mas a hora que ele aprende a fazer isso, que ele repete, é igual dirigir. Daqui a pouco ele faz isso de forma inconsciente. Mas a grande maioria, ô Luan, os líderes, as pessoas não querem mudar. Elas querem ter o resultado. Eu quero pegar a minha equipe, fazer a minha equipe performar mais. Sentir mais pertencente, sentir mais engajada, mas você quer que o outro mude, e não você. E o grande diferencial nosso nos programas, por exemplo, de desenvolvimento de liderança, de vendedores que a gente tem, e em breve a gente vai ter aqui no Grupo Red, é justamente isso. É um convite para o líder entender como é que ele funciona, como ele age e reage, e principalmente como ele tem que agir e reagir de acordo com cada pessoa. Eu falo que é uma arte de influenciar pessoas. Eu vou falar uma palavra aqui só para chocar e eu vou corrigir ela logo. Entre influenciar e manipular é só a intenção. Você aprende a manipular o teu time e, paradoxalmente, as pessoas vão se sentir mais felizes, mais produtivas, mais pertencentes, mais engajadas às empresas. Posso citar um exemplo aqui? Vamos lá, vamos citar um exemplo. Eu estava dando um treinamento, tinha umas 70 pessoas numa das maiores contabilidades do Brasil, em Minas Gerais. Nessa empresa, tinha ali líderes dessa contabilidade e liderados e clientes dessa contabilidade. Peço para fazer uma dinâmica de feedback lá na frente e não dou mais nenhuma orientação, deixo livre. Então, uma menina era líder nessa contabilidade, e eu falei o nome da empresa aqui, e a outra era cliente dessa contabilidade. Ao final do feedback, eu pergunto para quem deu o feedback. Como é que foi dar o feedback? Ela fala, Adriano, fui maravilhosa, eu fui uma fofa com ela. Então, o corpo, o gesto, a palavra, tudo no ponto de vista dessa líder nessa contabilidade, ela verdadeiramente foi uma fofa.
ela acredita que foi uma fofa. E para ela foi uma fofa. Quando eu pergunto para a menina que recebeu o feedback, ela fala, essa menina foi grossa, arrogante, tirânica, eu nunca gostaria de trabalhar com essa mulher. Sim. E essa é a comunicação dos líderes, porque você acredita que está sendo um fofo, mas ao mesmo tempo o teu liderado tem certeza que você é um arrogante. Então comunicação não é o que você fala, é o que quem está recebendo a comunicação recebe. E vamos falar 3, 4, 6 meses depois, essa menina se torna, segundo o RH dessa empresa, a menina que melhor dá feedback na empresa, porque ela aprendeu com técnicas, que é ajustar a comunicação de acordo com o teu colaborador. Vamos voltar para vendas. Adriano, eu quero pegar e aumentar a conversão de venda quando eu estou no cliente 1 a 1. Você pode aumentar de 15% para 90% a conversão de venda, só ajustando a comunicação de acordo com o teu cliente. No Masterfec, no sábado, geralmente, no primeiro dia, a gente faz uma dinâmica, que é a dinâmica de vendas, que é você aprender a vender para cada pessoa. E só naquele ajuste, Adriano, entendi porque eu não comprei daquele cliente, entendi onde que eu estou perdendo a venda, porque a gente tende a comprar de pessoas muito parecidas com a gente. Por exemplo, o meu perfil comportamental era aquele perfeccionista, que buscava muito conhecimento, que não achava que estava pronto, aquele perfil que precisava estudar demais para falar, para fazer alguma coisa, aquele perfil que sempre buscava muito inseguro, mais pessimista. E eu tinha uma empresa, e depois, hoje eu consigo ver isso. Os meus clientes eram igualzinhos a mim. Você atraía o seu próprio perfil. O meu próprio perfil. Por quê? A minha forma de vender era dando detalhe, dando embasamento científico. E eu perdi um monte de cliente que não tem paciência com isso. Tem um cliente que quer saber só de resultado. Fala assim, qual que é o resultado? Então, a gente, por exemplo, no mercado de balneário aqui tem muito corretor. Os corretores perdem muitas e muitas e muitas vendas porque ele não vende de forma assertiva de acordo com o cliente. Ele não sabe conversar com com outro perfil que é muito diferente do dele. E não dá match, né? Digamos assim. Aí fala assim, cara, aquele Adriano é chato pra caramba. É por quê? Porque eu tô querendo vender com o meu perfil pra uma pessoa que tem um perfil diferente. Bom, eu tinha te feito aí a pergunta, a gente estendeu para outros temas também, mas eu acho que ficou muito intrínseco aqui para mim a questão de que o comportamento humano ele é moldado por uma recorrência forçada. Você se força a fazer de uma forma até que o seu inconsciente começa a trabalhar daquela forma. Mas em relação a isso, você falou que treinou líderes que têm como outros subordinados, digamos assim, e o que acontece é que você acaba focando mais nos líderes, ou você também treina os líderes e os subordinados dele, porque, por exemplo, existe o gerente comercial, certo? E abaixo do gerente comercial estão os vendedores. Você atua no treinamento tanto do gerente quanto dos vendedores, ou o seu treinamento é mais focado em liderança mesmo? Os dois casos, Luan. Mas se eu tô treinando a liderança, eu treino a liderança a fazer o que eu faço. O líder treinar o teu time. Por que a nossa metodologia tem isso? Se eu forço, se eu ensino esse líder a treinar o time dele, ele aumenta para 95% a retenção daquele conhecimento. Ele aprende para ensinar. E sabe o que é legal? Passa nas nossas turmas lá, padre, pastor, psicólogo, psiquiatra, profissional autônomo, marido que mandou a esposa, e vai. Mas a grande maioria, de alguma forma, são CEOs, líderes, empreendedores em geral. Mas os feedbacks que a gente recebe Adriano, você salvou meu casamento. A primeira vez que eu recebi esse feedback, eu assustei. Por quê? Porque era uma menina que eu conhecia, que era casada e tinha um filho de 1 ano e meio. Ela falou, Adriano, se não fosse seu treinamento, eu tinha separado do meu marido. E a partir daí, Adriano, hoje eu sou um pastor melhor.
que são líderes, por exemplo, de um grupo que a gente trabalhava, ela tinha vários pastores. Adriano, hoje eu sou um filho melhor. Hoje, graças ao treinamento, os meus filhos fazem tudo que eu quero. Então, ou seja, mudança de comportamento salva tanto casamentos quanto os negócios? Tudo. Famílias. Hoje, até hoje, gente, até hoje eu não tenho nenhum treinamento de relacionamento amoroso específico, mas em breve vou ter. Porque você passa a entender como funciona o teu parceiro e como lidar com ele, como comunicar. Novamente, pessoas com pessoas, conexão, e o principal gatilho de desconexão, de desengajamento é a comunicação. Porque a forma que eu te motivo, eu te desmotivo. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que se eu falar assim, eu duvido de você, essa pessoa vai falar, eu vou mostrar para esse careca que eu dou conta. Ela motiva no desafio. E se você não der desafio para ela, ela desmotiva. Mas se você é um líder que tem esse perfil mais de desafio, de resultado, de tudo é para ontem, esse comportamento, esse perfil comportamental, e você lidera uma pessoa que é mais perfeccionista, que busca mais detalhe, mais embasamento, que não acredita em qualquer coisa, e você fala com ela que você duvida dela, ela vai falar assim, até você, porque eu duvido de mim também. Então a forma de liderar dessa pessoa com cada colaborador é totalmente diferente. Eu falo que com um líder na mesa de reunião, onde tem vários perfis diferentes, ele tem que ter uma sabedoria absurda. Porque vai ter uma pessoa ali falando, querendo falar, querendo aparecer, inconsciente, viu, gente? Querendo falar, querendo ser o pavão. Vai ter outro ali querendo falar também porque ele quer dominar toda a situação. E vai ter talvez duas pessoas nessa mesa que já sabem o resultado e ficam calados. Já sabe como resolver aquele desafio e fica calado. Então o líder vai ter sabedoria e falar, Luan, do seu ponto de vista, qual a solução para isso? E os dois não falam. E tem um ainda que vai pensar, não, esse pessoal é burro demais, como que eles não estão vendo que a solução está ali? E eles não falam. Então, o que a gente ensina? É o líder entender primeiramente como é que ele funciona, como ele comunica, e também como eu vou aproveitar, como eu vou desenvolver o melhor de cada colaborador. E quando eu falo líder, pode ser, você está liderando teu filho, o teu casamento, o teu relacionamento amoroso. Tem gente que fala assim, Adriano, hoje eu sou um pastor muito melhor na minha igreja. Em todos os ambientes que você relaciona pessoas com pessoas. E quando você trabalha, né, nas suas palestras, nos seus treinamentos, você segmenta esse público ou as suas palestras, os seus eventos, eles são abertos? Como é que você faz? Como que você divide isso? Ou se você realmente trabalha com todos no mesmo evento, no mesmo treinamento? Depende do tipo de treinamento. Há muitas empresas que me contratam para desenvolver a liderança, os vendedores, a comunicação interna ali. Então, eu fico só no perfil daquela empresa ali. Há outros projetos que eu tenho turmas abertas, apesar que, por exemplo, eu tive uma agora recente em Belo Horizonte que só uma empresa levou 27 pessoas, que é uma rede de clínicas odontológicas, que é uma franqueadora. Então, às vezes eu tenho uma turma aberta, mas vai 20 de uma empresa, 5 da outra, 4 da outra. E tem uma coisa muito legal, Luan, nas nossas formações, a gente tem uma recompra. O que é uma recompra? Tem clientes nossos que já fizeram o mesmo treinamento 5 vezes pagando. E aí esse cliente, ele manda, teve um que mandou até a faxineira no último. Aí eu fiquei curioso, chama a Fernanda. Eu falei, Fernanda, por que você mandou a sua faxineira? Ela falou, Adriano, ele tem uma clínica odontológica. Adriano, é porque ela é que mais vende, porque ela sai aqui no restaurante, na padaria, ela sai falando com todo mundo. Então, e o Fernando é um que sempre me falou, Adriano, o teu treinamento, cara, eu invisto, geralmente ele manda 5, 7, 10 pessoas e ele paga por pessoa. Ele falou, Adriano, seu treinamento, o resultado volta na primeira semana. Porque lembra do processo de venda? É uma venda de um processo odontológico que ele não fecharia, que ele fecha com o que a gente ensina lá. O treinamento tá pago. É isso que eu ia te perguntar. Ali de toda essa sua jornada, de todos os treinamentos, de todas as empresas que você já foi, é, qual foi o feedback? Me conta um pouco de histórias assim de feedbacks que acabaram assim chocando você. Caramba, isso aqui realmente era o que eu queria, era o que eu queria entregar e deu certo. Primeiro que me chocou, que eu achei, que eu comentei com vocês, foi o dia que essa menina me chamou para tomar um café e ela falou, Adriano, quero te agradecer porque você salvou meu casamento. Eu falei, não salvei nada.
Mas me conta, porque eu falo que eu não sou Salvador, não tenho a síndrome de Salvador. Mas, por exemplo, o Thiago, que é um CEO do Grupo Odonto Prime, ele estava no meu primeiro treinamento, no 001, que foi no lugar emprestado, no lugar pequenininho. E o Thiago estava no último agora com 24 pessoas. E ele fala assim, Adriano, eu sou a prova viva que o seu treinamento dá um resultado absurdo. Por quê? Somente 1% das clínicas odontológicas no Brasil tem um resultado que a gente tem repetindo todos os meses. Mas o Thiago, ele leva praticamente a empresa inteira. E isso volta o resultado muito rápido. A gente tem, por exemplo, vários feedbacks. Por exemplo, uma vez um financeiro de uma empresa multibilionária aí, ela falou, vou mandar o meu colaborador embora. Eu falei, não vai. Você vai no meu treinamento no final de semana e depois, se você quiser, você manda ele embora. Eu volto 15 dias lá na empresa, ela chega e me Adriana, me conta. Ela chama Ruth. Eu sou Ruth, me conta. Adriana, você não acredita. Eu falo, o menino que eu ia mandar embora é o melhor funcionário que a gente tem hoje. O que que ela mudou com o colaborador dela? Só a forma de comunicar. Vou te dar exemplos. Nessa mesma rede, há uns 3, 4 anos atrás, um dos sócios me liga, Adriana, tem 4 meses que a gente não bate meta na clínica tal. Eu falei, tem alguma coisa errada, deixa eu entender o que aconteceu de novo. Eles contrataram nessa época uma gestora nova, que era extremamente comunicativa, que quer agradar todo mundo, tem dificuldade de dizer não, e tem dificuldade de cobrar os colaboradores, porque ela quer inconsciente ser querida por todo mundo. E abaixo dela, lá tem um processo de vendas que tem a recepcionista, que tem um dentista que faz a avaliação do processo, e tem a menina que fechava vendas. Essa menina, quando ela chega, uma gerente nova, ela perde o comando do local. Inconsciente, ela paralisou. Ela, essa menina que é extremamente dominante, que inconsciente ela quer dominar todos os locais. Eu cheguei nesse dia e falei assim, a única coisa que eu pedi, eu falei, Thaís, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você seja mais grossa, entre aspas, com a fulana de tal. Ela falou, Adriano, eu não consigo. Me ajuda nisso? Era 20 de dezembro, era dezembro, um mês chuvoso em Belo Horizonte, fui para bater a meta. De 20 de dezembro já tinha batido a meta. O que que a gente mudou? A Thaís foi mais dura com ela, mudou o comportamento dela para falar com essa menina. Ao mesmo tempo eu falei, dá desafio para ela, duvida dela, tipo assim, pressiona ela, que ela vai gostar disso. E eu lembro, poucos tempo depois, essa colaboradora foi para o nosso treinamento e falou, Adriano, é assim mesmo que eu funciono. Essa menina, se você não der desafio para ela, ela paralisa também. Então, da forma que eu comunico com cada pessoa, eu tenho que aprender a comunicar com cada colaborador. Moral, 20 de dezembro, a meta já tinha batido, e ela me liga e eu falo assim, Thaís, vamos fazer igual a Dilma, dobra a meta. E tem muito caso, Luan, muito caso, você fala caso de relacionamento, caso de empresa, casos de pessoas que foram contratadas e colocadas no lugar errado, casos de pessoas que hoje falam assim, Adriano, hoje meus filhos fazem tudo que eu quero. É, história para contar de resultado de alunos, de cliente que eu mais tenho. Já aconteceu em alguma palestra, eu sei que você já trabalhou, você trabalha muito no pessoal, né? Como você mesmo disse, hoje o teu foco é mais pessoalmente, né? Em treinamentos ali, no real, em palestras, em treinamentos, e o teu digital ainda não está muito estruturado. Mas a gente sabe que a gente vai trabalhar, você vai trabalhar aqui com a gente, né? A Red vai trabalhar junto com a Adriano para construir tudo isso. Já aconteceu, porque por ser presencial os seus treinamentos, alguma situação inusitada, assim, que no meio da palestra, no meio do treinamento, alguém fez algo ou aconteceu que, pô, foi uma virada de chave, assim, tão grande pra pessoa que, nossa, ali no momento foi impactante. O Luan, já aconteceu cada coisa. E hoje eu falo, tem uma imersão que a gente vai fazer aqui. Eu falo no sábado à noite. Amanhã não é para vocês pedir perdão para ninguém, não é para fazer nada. Por quê?
Eu não falo para fazer nada. A pessoa ela começa a entender como ela funciona e como ela julgou, às vezes, pai, mãe, filho, e ela quer resolver a vida num dia. Já ocorreu uma vez de um doutor, no meio do treinamento ele sumir. Eu tô assim, meu Deus do céu, cadê o doutor? Uhum. Aí ele fala, Adriano, fui na casa do meu pai almoçar para pedir perdão para ele. Já aconteceu de uma pessoa pegar uma carta, sair do treinamento e ler para a esposa, para tudo. É, resultados. Tanto a pessoa emagrecer, tanto a pessoa ter resultado, tanto da pessoa pedir perdão. Não falo para fazer nada, tá? A pessoa sente que ela tem que fazer. Resultados dela ser extremamente mais produtiva, dela ser promovida. Dá um exemplo. Tem uma empresa que eu atuo que tem uma menina que é funcionária. Ela é líder lá. E ela investiu numa mentoria com a gente mais ou menos 15, 20 mil reais. E se você olhar assim, não é aquela pessoa que tem essa condição financeira para investir. Ela pegou as férias, juntou o dinheiro que ela tinha com as férias para dar entrada na mentoria e ainda dividiu um restinho para ela ainda. Lá nessa empresa, a média lá, para você subir os cargos lá é de 2 anos. Ela está 1 ano e 8 meses, ela já subiu 5 posições. Ela me contando, há menos de um mês atrás, que essa empresa contratou uma psicóloga e ela foi começar a conversar com a psicóloga começou a chorar com ela. É, tem casos aí, vários casos. Então, o que a gente percebe com muita clareza? Se a pessoa, ela entender como é que ela funciona e se ela querer de verdade desenvolver, ela vai crescer. Não tem como não crescer. Ou vai chegar igual uma outra psicóloga também, professor Adriana, entendi como é que eu funciono. Ela tem uma clínica em Belo Horizonte, num dos bairros mais nobres de Belo Horizonte, talvez o mais nobre. E a clínica dela cresce, cresce, cresce e cai. Ela é muito boa de fazer dinheiro, mas ela é péssima administrativamente. E ela entendeu que ela não tem essas competências, esses comportamentos. E ela falou que não quer desenvolver. Eu falei, então, beleza, você não quer desenvolver, para você ter um resultado diferente, você vai ter que contratar alguma pessoa ou vai ter que arrumar um sócio com essas habilidades diferentes. Sabe uma coisa que é legal, Luan? Eu chego nas empresas, o líder, ele tem um perfil. Vamos falar que é um perfil dominante, que tudo é para ontem, impaciente. Ele tende a contratar pessoas igualzinhas a ele. Iguaizinhas. E eu lembro de uma imersão que tinha uma empresa que tinha esse perfil totalmente dominante, e tinha uma outra empresa que tem aquele pessoal mais tranquilo, que nem abre a boca, mais perfeccionista. Não precisou de eu falar, uma empresa olhou para outra, gente, é a cara do dono, é a cara do dono. A gente tende a gostar e contratar pessoas muito parecidas com a gente. E se a gente quer montar time de alta performance, é você aprender a liderar, a contratar pessoas muito diferentes da gente. Só que quando você, por exemplo, lidera uma pessoa diferente, você vai criar novas habilidades para liderança. E essa parte onde você mostra alguns caminhos, como esse caminho de contratação, você já atuou bastante em relação a treinamentos de RH, nessa parte de selecionar mesmo, porque hoje é muito difícil e há muitas queixas, né? Porque os RHs hoje não conseguem encontrar os perfis corretos, mas muitas vezes é isso, a pessoa só tá sem uma direção e tá querendo enxergar só apenas uma coisa que vai ser repetido ali dentro da empresa, ou seja, refletindo quem já está lá dentro, buscando o mesmo perfil, e é isso, não vai conseguir montar um time de alta performance, porque vai só contratar as pessoas com o mesmo perfil. Você já atuou bastante nessa parte de RH? Atuei, atuo, e os RHs, no primeiro momento, eles vão me odiar, e no segundo momento, eles vão me amar. Por que eu vou falar que eles vão me odiar? Eu recebo muito RH nas nossas formações. E o RH, eu estou falando de empresas grandes, gente, de empresas que, no meu ponto de vista, deveria ter um RH mais preparado. O RH não está preparado para contratar. Estou falando de empresas bilionárias, indústrias que têm ali 2, 3, 4, 5, 10 mil funcionários para cima, que passarem nossas formações. E no primeiro momento isso me assustava. Eu falava assim, como um RH de uma indústria que tem 15 mil funcionários, 10 mil funcionários, não está preparado ainda para isso. É,
além da preparação, ô Luan, a gente tem uma ferramenta tecnológica que a gente está dentro do Departamento de Medicina de Harvard, dentro de vários órgãos federais, por exemplo, Samsung, Bradesco, Santander, Natura, TIM, várias empresas grandes no Brasil, inclusive em 5 países, usam essa ferramenta. Então, além desse embasamento científico, teórico, a gente entrega também uma ferramenta para você ter uma comunicação, uma contratação mais assertiva. Que eu gosto de futebol, eu uso a metáfora do time de futebol. É você contratar aquela pessoa que tem talento para ser goleiro e colocá-la no gol. Aquela pessoa que tem talento para ser atacante e colocar no ataque. O que a maioria das empresas faz? Pega o cara que tem talento para ser goleiro e coloca ele no ataque. O que é atacante, coloca ele no lado esquerdo. Por quê? Porque não tem essa competência de olhar para as habilidades naturais daquele colaborador. Aí o colaborador fica desmotivado, daqui a pouco ele começa a faltar e fala assim: não, do nada eu perco minhas pessoas. Gente, nada é do nada. E também não quer dizer também que esse colaborador tem habilidades para ser goleiro, que ele não tem que aprender, talvez começar a sair com o pé, um zagueiro começar a aprender a fazer mais gol. Então, além do talento natural, como também desenvolver novas competências, habilidades para você ir para um próximo nível. Esse é o nosso trabalho. Tanto o trabalho nas empresas com a liderança está muito junto com o RH. E é tão legal, Luan, que muitas vezes o RH fala assim: Adriano, você é a única pessoa que eu consigo conversar. Tá. Adriano, e eu sei que você tem diversos treinamentos, né? Mas hoje, o principal treinamento hoje que você atua, que você desenvolve e aplica para as pessoas, qual é? Qual é o seu principal hoje? O principal treinamento que as pessoas, eu falo com qualquer pessoa, se é homem, mulher, velho, mais novo, a gente já passou de 16 a 85 anos na minha turma. Acima de 80, gente, tem muito aluno, muito aluno. E eles falam: Adriano, agora entendi porque a vida inteira minha esposa reclamou de mim. Se chama MasterFAC, Master Formação Especialista Comportamental. É uma certificação internacional, onde são 3 dias ou 4 dias, que você vai passar ali e vai entender todos os seus comportamentos, seus pontos de desenvolvimento, seus medos inconscientes, a sua forma de agir, a sua forma de reagir, sob pressão, como é que você reage, sob pressão, como é que você tende a escapar, e também quais pontos você precisa desenvolver. E eu te formo a ser um analista comportamental. O que é ser um analista comportamental? Adriano, eu quero ter uma nova profissão. Eu te formo a você ter uma nova profissão. Eu vou te falar nem de mim, vou te falar de alguns amigos que não falar nem que vendem, que já pagaram. Numa devolutiva de 1h30, que é uma conversa de 1h30, 5, 10 mil reais. E quando eu falo pagaram, estou dando um exemplo, por exemplo, a Carla, que não ela comprou uma vez, ela pagou ali 5 mil reais numa devolutiva de 1h30 e daqui 6 meses voltou e recomprou. Porque quando você tem esse diagnóstico, o Luan, essa ferramenta que a gente tem, sai um diagnóstico, um retrato do Luan, fala assim: nem você conhece você tão bem com essa ferramenta. Mais ou menos umas 80, 70 folhas. Como você age, quais são os seus pontos. E isso aqui eu falo que isso numa empresa é ouro em pó. Não, se eu fosse escrever 80 páginas sobre mim, eu não ia conseguir. Ele vai falar qual que são os pontos de desenvolvimento, como você comunica, como você gosta de ser liderado, como você... e quanto que vale sua empresa? Quanto que vale essa informação? Imagina se o Luan tem essa informação de todo o seu time. Você aprende a comunicar com todo mundo. Então você fica habilitado a entender o comportamento, a usar a ferramenta, a dar a devolutiva, se você assim quiser, ou a contratar, como no caso do RH, ou desenvolver pessoas, no caso da liderança, de um RH, de um DHO, você fica habilitado ali. É uma certificação internacional. Então é a principal ferramenta nossa. E o que começou a acontecer, Luan, nos últimos anos? Eu comecei a receber gente que dá treinamentos de DISC, de comportamento humano, há 10 anos, há 15 anos, e eu comecei a receber um feedback. Adriano, ninguém dá esse treinamento que você dá. De instituições grandes, muito grandes, de instituições muito grandes, as mais renomadas do Brasil. Pessoal, da forma que você comunica esse treinamento, ninguém tem. E é, inclusive, o principal projeto que a gente tem aqui para levar ele para o digital agora, que é o MasterFAC. MasterFAC.
Muito bom. E para o pessoal que está assistindo, né, nos assistindo, vamos entregar algo para eles. Me diz um hábito ou algo que você sabe e até aplica nos seus treinamentos que faz a diferença no dia a dia da pessoa, que esse hábito vai levar a pessoa ou ter alguma performance ou melhorar sua comunicação no dia a dia. Traz um ponto de vista seu e algo que você até aplica no seu treinamento. Não vamos abrir tudo, vamos abrir uma dica para eles. Seja você vendedor, seja você líder, seja você com os seus filhos, seja você qualquer relacionamento que você tiver, aprenda a ouvir. E quando eu falo ouvir, eu ouvi para entender e não para responder. Porque as pessoas, quando eu chego no treinamento, de 0 a 10, quanto que você sabe ouvir? 8, 9, 10. Quando eu vou explicando o que eu ouvi, ela vai falar, Adriana, eu não sei ouvir. Eu vou falar, o brasileiro 0,01% sabe ouvir. Ouvir e ficar curioso na história do Luan, sem querer falar algo no meu ponto de vista. Só falar, me conta mais. O que que você sente isso? Por que que você reage dessa forma? E quando você aprende a ouvir, por exemplo, Flávio Augusto fala, se você quer aprender a vender mais, aprenda a ouvir. Se você quer ter um relacionamento melhor, aprenda a ouvir. Se você quer ser um líder melhor, aprenda a ouvir. E para aprender a ouvir, muitas vezes a gente tem que administrar o nosso ego. Ouvir para entender e não para responder. E quando eu falo ouvir, líderes não sabem ouvir, pastores, padres não sabem ouvir, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas não sabem ouvir. E isso foi dentro da nossa turma, passa todos os perfis de pessoas. E eu falo que tem muito caso para contar. Tem uma médica muito famosa em Belo Horizonte, tem vários livros escritos. E fazendo esse diagnóstico dela, ela falou, Adriana, eu preciso desenvolver, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. E eu falo com ela, você quer realmente evoluir? E eu tinha pegado o diagnóstico dela e do marido dela. A hora que eu bati o olho, eu falei, ela tá adoecendo o marido. Gente, adoecer mesmo, tá? O líder muitas vezes adoece o colaborador e não é por falta de conhecimento, porque nenhum dos dois sabe. E eu faço só um desafio para ela. Durante 15 dias, a única coisa que eu vou te pedir é para você ouvir o teu marido. Essa mulher começa a pegar a cadeira, ó, jogar para trás, jogar para trás. Adriano, eu não consigo, eu não consigo. Eu tô falando que uma médica reconhecida, famosa, ela não consegue ouvir o marido. Então, ouvir para entender, hoje, talvez a maior das habilidades que a gente possa ter. Conversando com multibilionários, todos eles que a gente conversa um pouquinho mais, Adriano, eu aprendo muito ouvindo. Eu aprendo com tudo e com todos o tempo todo. Todo dia, com todo mundo, eu tenho que aprender algo. E a hora que você vai ver um comportamento, a pessoa que está aprendendo com o outro, ela tem que estar ouvindo. Perfeito. Muito interessante. Uma coisa que eu vejo muito é que isso ocorre de uma maneira que, por exemplo, as pessoas realmente não param para ouvir hoje, porque existe esse imediatismo de estar ali o tempo todo pensando em algo, ou já pega o celular, já dispersa. E o que que acontece, que eu vejo também, é que as pessoas também pararam de querer falar. Porque assim, as pessoas hoje numa conversa, elas começam a falar, a partir do momento que você dá qualquer sinal que talvez você dispersou um pouco, a pessoa já perde interesse em falar. Então, realmente, essa comunicação hoje está se perdendo de uma forma que a gente não sabe para onde vai essa dimensão disso, porque se a pessoa ela não consegue ouvir, se as pessoas não conseguem mais parar para ouvir, e aí ainda, após isso, também tem o lado em que as pessoas também não querem mais falar, porque elas sabem que elas não estão sendo ouvidas em nenhum momento. Então, eu acho que esse trabalho que você faz, né, mediante a isso, escutar de você essa resposta que o segredo hoje, em muitas áreas da vida, ou enfim, nas áreas que você atua é escutar, seja na relação pessoal ou seja na relação profissional. E só que além disso a gente vai além, né, desse tema. Eu, né, coloco a minha opinião nesse sentido porque nem falar mais as pessoas querem falar. Muitas vezes você quer dar ouvidos para alguém, ela sabe que você talvez vai dispersar e ela acaba nem tendo interesse em te falar e continuar uma conversa contigo. Luan, recentemente chegou uma pessoa perto de mim assim, do nada o meu marido terminou comigo.
os- uma coisa que eu falo em todo treinamento: nada é do nada. Tudo tem uma raiz. Talvez a pessoa nem saiba de onde tem a raiz também, quem tomou a ação, mas tudo tem a raiz. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tanto homem, tanto mulher, não importa. Você vai conversar com o teu marido, com a tua esposa, e não te ouve. Aí você vai tentar falar novamente e ele não te ouve. Vai tentar falar novamente e não te ouve. O que a pessoa começa a falar? Ela para de falar. Só que quer dizer que ela para de falar, ela não parou de sentir. Aí do nada eu olho pro meu parceiro e falo assim: cara, eu não aguento mais olhar pra cara dela. E isso é na empresa, é nas relações, é em todas as relações. Então, tem pessoas, sim, Luan, pelo perfil comportamental dela, que ela tem que aprender a se expressar. Porque ela espera que o outro reaja com ela, mas ela não comunica como ela gostaria que fosse essa reação. Eu queria, Adriano, e eu sempre vou trazer nesse quadro, é, que o participante ele trouxesse uma indicação de um livro que faz sentido para aquilo que ele aplica, para aquilo que ele gosta, ou enfim, um livro que ele quer indicar para o pessoal que nos assiste. Se você tiver uma indicação, acho que seria muito bem-vindo para todos, até para mim. Quebrando o hábito de ser você mesmo. John Dispense. Quebrando o hábito de ser você mesmo. John Dispense, Adriano, eu tenho 2, 3 milhões de investido em treinamentos. John Dispense é um que eu quero fazer agora, americano, Estados Unidos, que ele fala, o que é um hábito? É um comportamento que você repetiu. Então, é quebrando o hábito de ser você mesmo. Tanto que a nossa imersão, que a gente vai ter aqui também, chama Reset, é uma reprogramação comportamental, e grande embasamento dessa imersão está nesse livro. E como que as pessoas te encontram? Quais são suas redes sociais? Quem quer entender mais sobre o seu trabalho, quem quer te seguir, como é que eles te encontram, Adriano? Eu, Adriano Santiago, as minhas redes sociais são tudo no Instagram, tudo com essa URL, né? Eu, Adriano Santiago. E fiquem curiosos, porque meus clientes falam que minha rede social ela é muito devagar, mas em breve, em parceria com a rede aqui, a gente vai fazer essa rede alavancar. E o meu social media ali tá olhando para mim, dando um joinha, falou que o Carlos aqui falou que a gente vai acelerar muito nossas mídias sociais. É isso aí. Acompanhe a Red Treinamentos, né, no Instagram. Acompanhe o nosso trabalho. A gente vai começar um trabalho aqui de estruturar todos os treinamentos do Adriano no digital. Então vocês vão poder ver o Adriano aí atuando e mostrando toda essa bagagem que ele já tem, trazendo com ele todo esse conhecimento que ele tem sobre mudança de comportamento, sobre autoconhecimento. Então nos acompanhem. Vai estar nas descrições ali todas as nossas redes sociais, as do Adriano também. Adriano, muito obrigado por ter topado fazer o podcast conosco. E a gente tem bastante trabalho e espero que vocês possam acompanhar todo o trabalho e até participar de imersões que o Adriano vai estar desenvolvendo com a gente. Muito obrigado, obrigado pelo convite. E se eu deixo um recado final para vocês, gente, por que você sente o que você sente? Por que você reage da forma que você reage? Por que você age da forma que você age? Traga para o consciente esse inconsciente. E aí, só com esse trabalho, só com essa dinâmica, você já vai começar a desenvolver novos comportamentos, novos hábitos que vão te aproximar dos seus sonhos, dos seus objetivos. Perfeito, Adriano. Agradeço novamente. Então, pessoal, até o próximo episódio de mais um Café com Autoridade.